Fala galerinha do grupo de estudos, então agora nessa aula de hoje a gente vai continuar a resolver a lista extra, né, de sensibilidade, na qual eu passei para vocês. E vamos então para a questão número 7. O que diz? O ensaio específico para sulfeto com nitroprussiato de sódio tem a sensibilidade de 0,02% massa-volume. Sabendo que o volume de ensaio é igual a gota, então 0,05 ml, né, volume de ensaio, determina o valor da sensibilidade em termos de A, número de ppm, B, diluição limite, C, PD e D, mínimo detectável. Então vamos lá. Ele já deu então para a gente a porcentagem de massa-volume, então a gente já pode partir daí com esse valor para calcular o número de ppm. Vamos lá. O que significa a porcentagem? Significa que eu tenho o quê? Eu tenho 0,002 gramas em 100 ml de solução. Lembrando mais uma vez o que é ppm. ppm, quais são as unidades? A gente tem 1 miligrama por litro, a gente tem 1 micrograma por ml. Como aqui a gente já está trabalhando em ml, é mais fácil a gente transformar para essa unidade aqui. Então vamos lá, então a gente vai fazer o quê? Eu vou achar quanto que eu tenho em 1 ml, quantas gramas eu tenho em ml, qual é a massa. Se eu fazer esse cálculo aqui, você vai achar que vai ser 2 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. Perfeito? Vou jogar isso na calculadora, multiplicar cruzado, 0,002 vezes 1 dividido por 100, vai dar esse valor. Só que eu quero o quê? Eu quero em microgramas, aqui está em gramas, então eu tenho que fazer a conversão. O que eu tenho? 1 grama equivale a 10 a sexta microgramas. Quanto que eu tenho em 2 vezes 10 a menos 5 gramas? Qual vai ser o nosso número de ppm? Então, se eu fazer esse cálculo aqui, vocês vão achar 2 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a sexta. Isso aqui vai dar o quê? 2 vezes 10 a 1, ou seja, 20 ppm. Tá certo? Tá, então, nosso valor da quantidade de ppm que a gente tem. Na letra B, ele pede o quê? Pede diluição limite. A gente vai partir do mesmo princípio. Praticamente a gente já achou aqui, só vou repetir o cálculo. Ou seja, a gente tem 0,02 gramas em 100 ml. O que é a diluição limite? É quantas gramas eu tenho para 1 ml. Então, a diluição limite é o que a gente tinha calculado aqui, ou seja, 2 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. Perfeito? Tá, então, nossa letra B praticamente a gente fez embutido ali na letra A. Na letra C, ele pede justamente o PD. O que é o PD? PD é esse símbolo P significa menos log justamente do D. Ou seja, menos log de 2 vezes 10 a menos 5. Diante disso, basta a gente jogar esse valor na calculadora. Esse valor vai dar 4,69, que você pode arredondar aproximadamente para 4,7, tá certo? Por conta dos algarismos significativos e tal. A gente pode aproximar para ficar um valor menor. Geralmente o PD tem apenas uma casa decimal apenas. E agora a letra D, ele pede o mínimo detectável. A gente vai usar então o que? Como a gente calcula a diluição limite, a gente vai usar ela para a gente poder calcular. O que a gente tem? A gente tem 2 vezes 10 a menos 5 gramas em 1 ml. Só que o mínimo detectável é o quê? É a massa associada ao volume de ensaio. Qual é o nosso volume de ensaio? O volume falou que é igual ao de uma gota, então 0,05 ml. Diante disso, eu acho qual é a massa correspondente. 2 vezes 0,05 vai dar 0,1. Multiplicando por 10 a menos 5 vai dar o quê? Isso aqui vai dar exatamente, colocar na calculadora, 1 vezes 10 a menos 6 gramas por ml. Só que eu quero o quê? O mínimo detectável está em microgramas. Então, basta eu substituir esse 10 a menos 6 aqui, que a gente fez na última aula também, o quê? Substituir esse 10 a menos 6 para micro. Então, a gente fica com o quê? 1 micrograma. Esse ml aqui não é 1 ml não, porque a gente está, na verdade, associado a 0,05 ml. Então, a massa correspondente a 1 vezes 10 a menos 6 gramas e o mínimo detectável é 1 micrograma. Também pode fazer regra de 3 para fazer a conversão, que vai dar o mesmo valor. Tá certo? Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Questão número 8. Preparou-se uma solução de cromato de potássio a 2,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Sabendo que o ensaio de identificação de cromato, ou seja, ele quer identificar cromato, com nitrato de prata, apresenta uma diluição limite de 1 grama para 25 ml para cromato. Responda, letra A. Qual o valor da concentração de cromato na solução em gramas por ml? Então vamos lá fazer essa questão primeiro. Basicamente, ele quer o valor da concentração de cromato, só apenas fazer a conversão. Aqui ele deu o valor da concentração de cromato de potássio. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, vamos lá, a gente tem o que? Cromato de potássio, ele vai se dissociar em que? 2K+, e CrO4, 2-. Perfeito? O que a gente repara? A gente repara que a proporção aqui é de 1 para 1. Ou seja, a gente tem 1 mol de cromato de potássio libera 1 mol de cromato.
E qual é a concentração que a gente tem? O problema fala que a gente tem 2,3 vezes 10 a menos 4 mol de cromato de potássio. Isso vai equivaler a quanto? Se a proporção é de 1 para 1, significa que a concentração de cromato também vai ser o quê? 2,3 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Perfeito? Já que a proporção é de 1 para 1, a proporção vai ser a mesma. A concentração vai ser a mesma. Só que o que a gente vai ter que fazer? Ele deu pra gente como dado a diluição limite. A gente vai usar isso para quê? A diluição limite a gente não vai usar nessa letra A. Por quê? Eu até esqueci de identificar aqui, letra A. Por quê? A gente está querendo calcular apenas a mudança de unidade para grama por ml. Então, a gente não vai usar a diluição limite aqui agora. O que a gente vai fazer para achar a concentração em gramas por ml? A gente basicamente vai fazer conversão de unidades. Ou seja, o que a gente tem? A gente tem 2,3 vezes 10 a menos 4 mol em 1 litro. Ou seja, o que a gente tem? 1 litro equivale a 1000 ml. Só que eu quero o quê? Eu quero em 1 ml. Ou seja, gramas por ml. Então, eu vou achar quanto que eu tenho em ml. Qual o número de mols presente. Ou seja, eu fiz a conversão. Aqui 1 litro, a gente está aqui com a unidade por litro. Eu apenas passei para 1000 ml para a gente poder fazer essa conversão. Daí, a gente consegue achar a concentração em mol por ml. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser isso, achar a concentração em mol por ml. Então, jogando essa regra de 3 aqui na calculadora, ou seja, basicamente é só dividir por 1000. Então, eu vou achar um valor o quê? De 2,3 vezes 10 a menos 7 mol por ml. Mol por ml. Tá, e daí? O que eu vou usar agora? Agora eu tenho que passar de mol para grama, tá certo? Ou seja, por ml a gente já passou. Agora falta passar para grama. Como que eu vou usar? Eu vou usar a massa molar do cromato. Ou seja, lembrando que eu não estou trabalhando aqui com cromato de potássio, estou trabalhando com cromato. Então, qual é a massa do cromato? Ou seja, cromato é CrO4. Então, vai ser 52 mais 16 vezes 4. 16 vezes 4, isso aqui vai dar 64. Perfeito? Mais 52. 54 mais 62 vai dar 116. Então, o que eu tenho? Eu tenho que 1 mol de cromato tem 116 gramas. E eu quero saber quanto que eu tenho em 2,3 vezes 10 a menos 7 mols. Qual é a massa correspondente? Ou seja, ou melhor, qual a concentração em grama por ml, né? Então, agora eu vou jogar isso na calculadora. 2,3 vezes 10 a menos 7 vezes 116. Isso vai dar 2,668 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. Então, tá aí então a nossa concentração do cromato em gramas por ml. 2,668 vezes 10 a menos 5. Tá, e agora? O que ele pede na letra B? Ele pergunta se o ensaio será positivo para essa reação. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, o que a gente vai ter que usar agora? A gente vai usar a diluição limite, para a gente poder comparar. A gente vai ter que comparar a quantidade que a gente tem na nossa amostra. Isso aqui a gente pode até aproximar para facilitar. Para quanto? Para 2,7 vezes 10 a menos 5. Para poder facilitar a gente nossa comparação. Para a gente ver melhor. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que transformar isso daqui para uma unidade conveniente. O que significa aquilo ali? Quando eu digo que a diluição é de 1 grama para 25 ml, é como se fosse uma divisão. Ou seja, é 1 dividido para 25 mil. Então, se eu fazer essa divisão, eu acho o valor da diluição limite em gramas por ml. Então, eu vou fazer essa divisão. Isso vai dar, se você fazer essa divisão, você vai achar que é o quê? 4 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. Perfeito? Agora, eu estou com a mesma unidade, gramas por ml, da minha concentração. Então, eu posso fazer uma comparação. Como que eu determino se o ensaio será positivo ou negativo? A gente tem que lembrar daquelas considerações. Se a quantidade na amostra, essa quantidade na amostra, ela for maior do que a minha diluição limite ou minha sensibilidade, a gente tem o quê? Um ensaio positivo. Porque eu consigo detectar aquela amostra. Ou seja, o que é a diluição limite? É basicamente o máximo que eu posso diluir uma solução, ou seja, a minha menor concentração que eu ainda consigo realizar o meu ensaio. Então, se eu tenho que minha quantidade da amostra é maior do que a minha diluição limite, então eu consigo identificar aquela amostra no meu ensaio. Agora, se a quantidade da minha amostra for menor que a minha diluição limite, eu vou ter um ensaio negativo, porque eu não consigo identificar aquela quantidade. Então, eu reparo, o que acontece? Aqui eu tenho 2,7 e aqui eu tenho 4.
Então, ó, você repara que a quantidade na minha amostra, ou seja, 2,7 vezes 10 a menos 5, é menor do que a minha diluição limite, que é o quanto? 4 vezes 10 a menos 5. Então, se é menor, o que eu tenho? Eu tenho que o meu ensaio vai ser negativo. Ou seja, eu não vou conseguir identificar o cromato nesse meu ensaio. Então é esse que o problema que eu queria que a gente interpretasse dessa questão, se para determinar se o ensaio é positivo ou negativo. Se ficou alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu tiro essa sua dúvida para você. E agora a letra C, ele pede qual o mínimo detectável para que a identificação ocorra normalmente. Bom, para a identificação ocorrer normalmente, eu tenho que estar nessa consideração aqui da minha diluição limite. Então eu vou ter que ter o quê? 4 vezes 10 a menos 5 gramas em 1 ml. Perfeito? Só que minha mínima detectável está aqui, associada ao volume de ensaio. Então 0,05. Para mim achar qual é a minha massa correspondente. Perfeito? Se eu multiplicar isso daí por 0,05, vai dar o quê? Vai dar 2 vezes 10 a menos 6 gramas. Se eu for passar agora para microgramas, que é a unidade, basta eu substituir esse 10 a menos 6 aqui para micro. Então eu vou ter que o meu mínimo detectável vai ser o quê? 2 microgramas. Tá? Então nossa resposta é a letra C. Qualquer dúvida então nessa questão, só deixa eu falar aí que eu tiro sua dúvida. Agora a questão número 9, que foi uma questão aqui que eu precisei alterar alguns dados em relação ao que eu mandei para vocês, que aí eu vou destrinchar que talvez vocês possam não ter conseguido achar o gabarito que eu deixei para vocês. Que é o quê? Vamos ler a questão. Sabe-se que o ensaio para detectar sulfato, ou seja, sulfato, então eu estou detectando SO4, 2-, presente em uma solução de sulfato de bário, utilizando permanganato de potássio, possui um mínimo detectável de 2,5 microgramas. Supondo que um certo íon X- não interfira nesse ensaio no intervalo de diluição entre... Aí aqui vem a alteração. Na questão, estava 500 a 1.600. Eu tive que alterar para 1.920, porque esse que é o valor que é correto para conseguir chegar nos dados que conforme o cálculo vai se prosseguir. E também uma coisa que pode ter ido no negócio é que não apareceu esse não aqui na frente do interfira. Outro detalhe também que pode ter saído aí no vídeo para vocês, mas que eu corrigi no arquivo depois. Determine expoente de diluição para o íon X, ou seja, expoente de diluição, ele quer saber o que? O PD. Isso que é o expoente de diluição. Qual é o PD do íon X-? Ele dá como dados na solução, concentração do X- é 1 mol por litro, e a concentração de sulfato 1 mol por litro, e também dá as massas molares ou atômicas. Então, essa é uma questão que eu elaborei de forma invertida a que a professora deu em sala. Na questão que a professora deu, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que achar o intervalo de diluição. E a gente tinha o dado do PD na questão. Aqui eu já montei a questão ao contrário. Ou seja, eu dei o intervalo de diluição para vocês e eu quero saber o expoente de diluição. Tá certo? Eu quero saber o PD. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai resolver de forma inversa. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é determinar esse mínimo detectável aqui corresponde a qual desses limites aqui de diluição. Tá certo? A gente vai ter que fazer esse detalhe. Por quê? Então vamos lá. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que transformar esse 2,5 microgramas na unidade de mol por litro que está na nossa concentração aqui, para a gente poder achar o fator de diluição. Lembra que o fator de diluição é a concentração inicial por concentração final? Essas aqui são as concentrações iniciais de cada uma das substâncias, ou seja, então eu preciso achar qual é a concentração final, que vai ser justamente dado pelos dados do problema. Então vamos lá. Eu tenho o quê? 2,5 microgramas. Isso aqui está associado ao quê? 0,05 ml. Eu vou passar direto para logo para litro. Então eu vou achar quanto que eu tenho em 1000 ml. Perfeito? Qual é a massa que eu tenho em 1000 ml? Se eu fazer esses cálculos, eu posso fazer por regra de 3, mas também tem uma outra forma mais fácil. Como que eu posso fazer? Eu posso calcular pela fórmula, ou seja, mínimo detectável vai ser igual ao volume de ensaio vezes diluição limite vezes 10 a sexta. Uma forma mais fácil de a gente calcular. Então eu vou ter o quê? O mínimo detectável é quanto? 2,5. Volume de ensaio 0,05. Diluição limite é o que eu quero descobrir. E vezes 10 a sexta. Fazendo esse cálculo vai ficar o quê? 2,5. Passando isso daqui para o outro lado, dividindo isso aqui também, vai ficar o quê? Dividido por 0,05 vezes 10 a sexta. Se eu jogar esse valor na calculadora, eu vou achar um valor de diluição limite de 5 vezes 10 a menos 5 gramas por ml. Perfeito? Isso já me facilita poupar algumas regras de 3 no cálculo.
Agora, eu achei como se eu tivesse a concentração em gramas por ml. Então, eu vou passar isso para grama por litro primeiro. Então, eu tenho aqui 5 vezes 10 a menos 5 gramas está para 1 ml. Em 1000 ml, eu tenho uma massa correspondente, que vai sair a minha concentração em grama por litro. Então, isso aqui vai dar o quê? 5 vezes 10 a menos 2 gramas por litro, se eu jogar na calculadora. Perfeito? Agora, o que eu faço? Vai sair ou 0,05, também pode sair esse valor na calculadora. Agora, o que eu quero? Vamos lá. Eu quero calcular... A minha concentração inicial está em mol por litro. Então, eu vou ter que passar isso daqui também para mol por litro. Como? 1 mol de sulfato, se calcular a massa molar, dá quanto? Dá 96 gramas. Só que eu tenho quanto? Eu tenho 5 vezes 10 a menos 2 gramas. Quantos mols isso vai equivaler? Isso vai ser 5 vezes 10 a menos 2 dividido por 96. Tá certo? Eu vou deixar assim porque você já vai ver o que vai acontecer se eu jogar no fator de diluição. Para me poupar o cálculo. O que é o fator de diluição? Concentração inicial, concentração final. Concentração inicial é o quê? 1 mol por litro. E minha concentração final é essa daqui. 5 vezes 10 a menos 2 dividido por 96. Eu tenho uma divisão de fração. Então, basta é o quê? A primeira vezes o inverso da segunda. Qual é o inverso disso daqui? Vai ficar 96 dividido por 5 vezes 10 a menos 2, que é 0,05. Daí é só colocar essa divisão na calculadora. 96 dividido por 0,05 vai dar justamente o quê? 1920 vezes. Tá certo? Você poderia ter jogado na calculadora antes, só que assim fica mais fácil de você achar o valor do fator de diluição. Tá certo? 1920 vezes. Então, eu entendo que o quê? O 1920 vezes equivale ao limite estabelecido pelo mínimo detectável. Então, o meu PD que eu vou achar... Qual é a conclusão que eu acho isso? Eu vou achar a partir desse fator de diluição aqui. Como? Como que eu faço isso? Primeiro tenho que achar a minha concentração final da minha solução. Então, vamos lá. Agora a gente vai analisar o íon X-. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o meu fator de diluição é 500x. Então, vamos lá. O fator de diluição vai ser 500. Isso é igual a minha concentração inicial, que o problema dá. O problema dá que é 1 mol por litro. Dividido pela minha concentração final. Só que, o que eu reparo aqui? O que é mais fácil eu fazer? É mais fácil eu transformar essa unidade do X- para gramas por litro. Por quê? Ele deu minha massa molar, que é 200. Isso vai me facilitar o cálculo. Como assim? Vamos lá. Eu tenho que 1 mol de X- equivale a quanto? 200 gramas, que o problema deu. Tá certo? Então, se eu lembrar daquela fórmula, existe a relação entre a concentração em mol por litro e a concentração em gramas por litro, que é o quê? A concentração em mol por litro é o quê? A concentração em gramas por litro dividido pela massa molar. Então, o que eu tenho? Eu vou ter que... a concentração em mol por litro é 1, é igual a concentração comum dividido pela massa molar, que é 200. Então, eu tenho que o quê? Esse 200 vai para lá multiplicando. Eu chego que a minha concentração é de 200 gramas por litro. Tá certo? Isso aqui é só uma estratégia que eu tô fazendo para mim poder facilitar os números que eu vou estar trabalhando. Claro que você poderia desenvolver isso daqui que você ia chegar no mesmo cálculo. Então, o que eu chego aqui? Eu vou substituir. Em vez de colocar 1, eu vou colocar o quê? Eu vou ter 500 é igual a 200 dividido pela minha concentração final. Daí eu chego o quê? Invertendo isso daqui, eu chego 200 dividido por 500. Posso cortar os zeros. Então, eu chego que minha concentração final é 2 dividido por 5, que isso aqui vai dar 0,4 gramas por litro, tá certo? Você também poderia ter feito direto, que ia chegar ao mesmo valor, tá bom? Ainda mais que a gente tem calculadora, você consegue fazer mais esse cálculo direto, 1 dividido por 500. Agora, quando eu fiz esse passo, caso você não tenha calculadora numa certa hora da prova, esqueça a calculadora, você pode fazer dessa forma também. Então, vamos lá. Achei minha concentração final, 0,4 gramas por litro. O que eu vou ter que passar? Eu vou passar essa unidade para gramas por ml, ou seja, para a diluição limite, porque ele quer o PD. Lembra que o PD é menos log de D? Então eu preciso calcular o D para eu poder fazer a questão. Então o que eu vou fazer? Eu tenho 0,4 gramas em 1000 ml. Lembra que o D está em gramas por ml? Então eu vou fazer essa conversão. Quanto que eu tenho em ml? Eu vou achar a minha diluição limite, que é a massa. Se eu fazer isso,
eu vou achar o quê? 4 vezes 10 a menos 4 gramas por ml. Achei a distribuição limite, acabou meu problema. Só substituir na fórmula. Ou seja, o meu PD vai ser menos log de 4 vezes 10 a menos 4. Então, você vai achar, então, o seu PD vai dar aproximadamente 3,39. Então, você pode aproximar ele direto para 3,4. E assim você acha e resolve a questão. Tá certo? Então, resolvemos então mais essas 3 questões. Qualquer dúvida, se ficou aí, só deixar aí nos comentários que depois eu tiro sua dúvida. Então, a gente se vê na próxima aula, pessoal. Até a próxima.